Olá, meus amores! Então, vamos lá para a aula de história, de conhecimento, de falar sobre nós, falar um pouco agora sobre o nosso povo. Vamos lá? A gente vai falar sobre o povo brasileiro, sobre nós, gente. Vamos conhecer um pouquinho mais da nossa história? Pois então, há muito tempo atrás, quando o Brasil não foi descoberto, mas assim, quando chegaram os novos povos aqui vindos de Portugal, ou seja, os portugueses, tá certo? Quando esses povos chegaram aqui e deram origem a um novo país, tá certo? Então, aqui a gente existia já nessas terras outros povos que eram nativos aqui do nosso país, certo? E esses povos que já existiam, né, aqui eram o quê? Os índios, tá certo? Assim receberam este nome. Tia vai explicar depois o porquê. Que na realidade eram os povos nativos aqui da nossa terra, tá bom? Eles já existiam aqui, e aí depois chegou o povo branco, que a gente assim os chama, tá bom? Que eram os europeus, ou seja, os portugueses que aqui chegaram, não é? E um tempo depois chegaram os negros escravizados, povo este que estava sendo escravizado, gente. Então, vamos lá contar essa história de como tudo isso aconteceu. Olha só, a tia já falou que aqui viviam os nativos aqui da nossa terra, certo? Que eram quem? Os índios, gente. Os índios já viviam aqui. E índios, por que este nome índios? Vocês sabiam que esse nome que a gente é acostumado a falar de índios e saber o que significa, eles começaram a existir, esse nome começou a existir, por quê? Porque os brancos, ou seja, os portugueses que aqui chegaram, antes de vir até aqui, né, antes de encontrar a nossa terra, o nosso país, o nosso Brasil, não é? Eles estavam querendo seguir para um outro caminho. E eles estavam buscando lá nos mares as Índias. Isso, eles estavam tentando chegar nas Índias. E quando aqui chegaram, eles viram os nossos povos nativos. Como eles acharam que estavam na Índia, começaram a chamar os nossos nativos de o quê? De índios. Isso é que deu o nome e deu origem aos índios brasileiros. Pois eram os nossos povos nativos que receberam este nome de índios. Isso. E assim, gente, os portugueses, que são os brancos, não é? Foram ficando por aqui, né? E aí se instalaram e gostaram muito daqui, mas precisavam de pessoas para trabalhar na agricultura e para fazer diversos serviços aos quais os índios não queriam, não. Eles eram acostumados a serem livres e não aceitavam essa forma em que os portugueses, os brancos, queriam tratá-los como escravos. Então, os portugueses foram buscar lá na África os negros que estavam escravizados. Isso mesmo, gente. Essa é uma parte muito triste e feia da nossa história. Pois pessoas negras eram escravizadas e tratadas como animais. Isso, não eram respeitadas como seres humanos. Então, gente, o que aconteceu aqui no nosso país?
juntando essas três etnias, os índios, os brancos e os negros, não é? Ou seja, os nativos, os brancos e os negros, nós demos origem a um novo povo, o povo brasileiro, gente. Agora, vamos ver como é que se tornaram, como foi feita essa primeira mistura? Vamos lá? Então, vamos entender um pouquinho mais dessa mistura. Gente, como vocês já sabem, que os povos que deram origem ao nosso povo brasileiro era visto por três raças, três etnias, que eram o índio, o branco e o negro. Essas três etnias formam o nosso povo brasileiro, deram origem ao nosso povo brasileiro. Porque hoje, eu acredito que a gente não pode se chamar mais e nem determinar etnias como a gente determinava naquela época, certo? Porque a gente já é uma mistura muito grande, muito maior do que essa que a tia vai explicar agora. Então, quando vocês ouvirem as pessoas falarem que nós somos um povo miscigenado, é isso, gente, é a mistura das raças, uma grande mistura que deu esse resultado maravilhoso e lindo que é o nosso povo brasileiro. Mas agora, vamos observar aí o que aconteceu naquela época. Olha só, olha o que aconteceu naquela época. A gente vai falar das primeiras misturas, tá certo? Que deu origem a esse grande povo. Olha só. Como vocês já sabem, os indígenas, não é isso? O indígena, que é o nosso povo nativo aqui do nosso país, da nossa terra, ele se misturou ao negro, ou seja, um índio, né? Casou-se com uma mulher negra, certo? E deu origem a uma nova etnia, uma nova raça, que foi o cafuso, que é a mistura do índio, do indígena, com o negro. Se transformou, então, no povo cafuso, gente, que era uma nova raça, uma nova etnia que veio da origem da mistura dessas duas etnias, o índio e o negro. O nosso índio aqui brasileiro, o nosso nativo, com o negro, juntou na mistura do cafuso. Mistura bonita, não é, gente? Agora, vamos conhecer então uma outra etnia que foi gerada e foi formada aqui no nosso país. Vamos lá. Olha só, gente, uma outra mistura. Aqui nós temos os negros, não é? O povo negro, que na união do negro com o branco deu uma outra mistura também muito linda, que é o mulato, gente. Pois é, gente, o mulato veio justamente da mistura do negro com o branco, gente. Então, essa mistura também deu essa linda origem que se chamava de mulato, que é a mistura do povo negro com o branco, gente. Agora, a gente tem mais uma mistura para mostrar para vocês sobre a formação do nosso povo brasileiro. Vamos lá? Olha só, mais uma mistura, a última mistura agora, tá bom? Gente, olha só, nesta época também houve, nesta não, né? Naquela época, também houve a mistura do branco europeu, né? Vindo lá da Europa, os portugueses, tudo isso, vindos de lá, se juntaram com as índias, né? Com o povo indígena, olha só. E deu origem ao quê? Deu origem ao
caboclo ou o mameluco, que era assim que se chamava a mistura do branco com o índio. Era o mameluco. Olha só, vocês podem ver nessa imagem, tá certo? Um homem de origem portuguesa, não é? De origem branca, junto com este menininho aqui, seu filho, que é justamente o casamento de uma mulher indígena com um português, com um homem branco, e que deu essa mistura linda também daqui do caboclo, do mameluco. Tá bom? Agora a tia quer explicar para vocês uma coisa. Hoje em dia, as misturas já aconteceram tantas outras, porque houve a mistura e depois de muito tempo foram se misturando o mameluco com o cafuso, o mulato com o mameluco, o cafuso com o mulato e outras e outras e outras e outras misturas, não é? E por isso a gente é um dos povos que tem uma maior miscigenação, gente, que quer dizer a mistura entre os povos, tá certo? Os brancos europeus, tá certo? Com os nossos nativos, os nossos índios e com os negros que vieram da África escravizados. Mas aí houve também várias outras misturas depois disso tudo, porque aí chegaram outros povos aqui na nossa terra e daí foram se fazendo outras misturas. E a gente não tem nem como dizer hoje em dia que a gente é branco, é preto, é azul, é amarelo. Sabe por quê? Porque hoje a gente não tem como determinar que nós, por exemplo, uma pessoa branca, ela tem origem apenas, a gente pode dizer que ela é só branca, que ela não tem origem nenhuma. Tem, porque lá nos seus antepassados, ela pode ter tido uma origem índia, uma origem negra, e assim como um negro, ele pode ter tido uma origem de povos europeus, de povos indígenas, e de origem asiática, que é o que? Os japoneses, os chineses, todo esse povo aí. E tantos outros que por aqui estiveram, gente. Então, por isso que a gente é essa mistura linda. Por isso que hoje em dia nós não podemos dizer nem que somos brancos, pretos, azuis, amarelos, indígenas, porque somos o quê? Brasileiros. E brasileiro é isso aí, é essa mistura linda e gostosa que a gente se transformou. Agora, a gente vai falar de um outro assunto, mas também muito importante. Vamos lá? Olha só, meus amores, o que é que a gente vai falar agora sobre a nossa nação e sobre os nossos símbolos nacionais, gente. Nós, brasileiros, somos uma nação soberana, tá certo? E que tem um território e um povo. E para representar o nosso povo, nós também precisamos de símbolos, de coisas simbólicas que representem o nosso povo em outros lugares e para que aqui saibam quem somos nós e para fora daqui também saibam quem somos nós. Então, nós temos símbolos e esses eu vou mostrar agora para vocês, tá certo? Vou falar só um pouquinho, que depois vai ter mais sobre isso aí, tá bom? Olha só. Aqui é o nosso brasão da nossa república. Ele representa o nosso povo e isso aqui é o brasão, tá certo? Que é a representação do nosso povo, ok? Aqui é o nosso selo nacional. Ele é utilizado nas nossas correspondências nacionais e de grande importância para nós. República Federativa do Brasil. É assim que o nosso país se chama, gente.
Também temos algo de muita importância que nós gostamos também de vestir, gente, que é o quê? A gente usa uma roupa com as cores do Brasil, da nossa bandeira, não é? Olha ela aqui, gente, muito linda, não é? Pois então, meus amores, aqui cada uma dessas cores tem a representação de uma parte do nosso país. O verde são as grandes matas, o amarelo são as nossas riquezas, o nosso ouro. O azul, ele representa o nosso céu lindo e maravilhoso. E todas essas estrelinhas que aqui nós vemos, tanto na nossa bandeira quanto no nosso selo, é a representação de cada estado que possui aqui o nosso país. E mais o nosso Distrito Federal, tá bom, gente? Também nós temos um grande símbolo nacional, que é o nosso hino nacional, aquele que a gente canta orgulhoso, falando do nosso país. Ok, meus amores, não se esqueçam e nunca esqueçam de ter orgulho da nossa terra. Agora, a gente vai partir então para as nossas atividades. Vamos lá? Olá, meus amores, olha a tia aqui de volta. Então, vamos continuar com a nossa atividade. Gostaram das explicações? Então, vamos lá? A gente vai começar agora na página 53, tá certo, pessoal? Que é onde a gente vai responder as nossas atividades, tá bom? Vamos lá? No primeiro quesito, vocês vão ter aí, pense e responda. O povo brasileiro é fruto da mistura de 3 principais etnias. Aquilo que aconteceu logo no início, na colonização do nosso Brasil, tá certo? Houve aquela mistura de raças e quais foram as etnias que deram origem ao nosso povo. As primeiras etnias que deram origem ao nosso povo, certo? Aquelas 3 que a tia falou aí na explicação, tá bom? Agora, letra B. Quem habitava as terras brasileiras antes de os brancos chegarem? Lembram que a tia conversou com vocês sobre isso? Pronto, vamos colocar aí o nome dado a esse povo. Letra C. Depois que os brancos se instalaram nas terras brasileiras, quem eles trouxeram para servir de mão de obra escrava? Qual foi o povo que foi escravizado e que serviu de mão de obra, ou seja, que serviu para trabalhar, não é? Aqui no nosso país. Agora, nós iremos falar também de algo muito importante, tá bom? Escreva o nome dos símbolos oficiais brasileiros. Tia também mostrou lá para vocês na explicação, tem aí na página anterior, não é? As 4 imagens que estão aí. Tem 3 imagens que estão mostrando já a imagem e tem um homem lá que está cantando alguma coisa, que é o que, gente? Que faz parte dos nossos símbolos nacionais e oficiais do nosso país, tá bom? Vocês vão colocar o nome de cada um deles, tá certo, pessoal? Não se esqueçam, tá bom? Agora a gente já vai para o terceiro quesito, vamos lá? Preencha a cruzadinha com os tipos que compõem as etnias e o nome do resultado da mistura das raças que originou o povo brasileiro. Veja só, número 1. Aí tem dizendo, índio é igual a indígena. É isso que a gente quer, tá bom? Negro, igual ao africano. Branco, igual ao português. Indígena, mais negro é igual ao... Lembram? Tá lá no livro. Aí, o quinto. Indígena mais branco, igual ao... E agora, o sexto e último, negro mais branco é igual ao... O que, gente? Pronto, e vocês vão completando a cruzadinha aí
com essas palavras, tá certo? Com essas raças que deram origem ao nosso povo brasileiro. Agora, meus amores, nós iremos para o quarto e último quesito, completando também o quadro, onde vocês vão fazer a mesma coisa, colocando as respostas. Da mistura índio mais negro vai dar igual o quê? Índio mais branco e negro mais branco. E aí vocês vão colocar os nomes das raças que foram dadas origem com a mistura dessas etnias, tá certo? De um povo com o outro, o que se juntando transformaram-se em uma outra etnia, em um outro povo, em uma outra raça. Ok? Pronto, meus amores, nós concluímos a aulinha de história de hoje. Não foi rapidinha? Beijos, que eu venho com a aula bem legal, que vocês vão fazer uma coisa bem gostosa, tá bom? Tchau, meus amores!